Então, olha, Diogo, estou muito grata por estares aqui e é um prazer receber-te. E estou muito curiosa para te fazer algumas perguntas e para te Estou conhecer muito melhor. curioso. E tenho que dizer aqui que é a primeira vez que nós estamos a ter uma conversa. Eu encontrei-te nas Hum. redes sociais e gostei muito da mensagem que tu passas, e por isso é que te convidei, mas não nos conhecemos pessoalmente. Então, as minhas perguntas vão ser assim de iniciante, o que também é bom para toda a gente te conhecer melhor. Muito bem-vindo. Obrigado, Cristina. Realmente isto foi aqui uma rajada, tipo, vamos fazer um episódio para o podcast? Vamos, então bora, siga. E cá estamos. E obrigado, e é um gosto enorme também poder sempre passar uma mensagem e também é muito bom, realmente, quando uma pessoa nos convida para alguma coisa é porque reconhece que o trabalho tem valor. E quer queiramos, quer não, acho que vivemos também no momento e num mundo, e isso como seres humanos, em que precisamos dessa aprovação, não é? Fazemos um trabalho em que não há um feedback que torna-se complicado. E assim é realmente muito bom. Eu estou muito curioso pelas tuas perguntas. Quando disseste que ias fazer assim aquelas perguntas de rajada, eu estou muito curioso e também gosto desse, desses desafios. Obrigado, Cristina, pelo convite. Sabes, eu trabalho com medicina integrativa, com homeopatia, e as nossas perguntas costumam ser assim muito exato, tal como as tuas, imagino eu, Certeiras. na tua área. E, portanto, as pessoas normalmente usam os adjetivos para classificar a maneira como eu faço perguntas, que nem Hum. sempre são assim os mais fofinhos, mas Hum. pronto, é desta maneira. Então, olha, a primeira coisa que eu gostava de te perguntar e que me deixou curiosa também quando te encontrei nas redes sociais foi, o que é que te levou para as terapias? Como é que tu chegaste ali? Isso é uma grande história, mas então, eu sempre gostei muito eu vou tentar começar pelo início, resumindo, mas começando um bocado pelo início. Eu sempre gostei muito de falar em público, de estar à frente das pessoas, de partilhar, de ensinar. Eu fiz judo durante muitos anos e adorava tipo ir mais cedo ou ir na alto nos dias em que éramos mais pequeninos. E para ajudar o meu mestre lá com eles, isso era muito giro, dava muito gozo. Depois fui crescendo, as inseguranças da adolescência, do final da adolescência, foram vindo ao de cima. Aquela questão muita de como falar com mulheres, como falar com raparigas, como conseguir fazer uma interação. Oi, estás a ouvir? Estás. Como conseguir ter uma interação com outra mulher, aquele bocado de inseguranças que é normal na adolescência. E isto levou-me a um mundo, por exemplo, do PNL, da programação neurolinguística. Eu comecei um bocadinho por aí, por esse lado mais mental. Na altura li um livro que não é próprio. Ele chama-se The Game, de Neil Strauss, e o livro falava sobre o mundo dos pick-up artists, basicamente o mundo do engate. E falava muito esta parte prática de como utilizar o PNL para nos chamar para ultrapassar barreiras, no fundo, mas no fundo era para enganar, estás a entender? Para, Uhum. para ultrapassar aqueles momentos. Só que ele foi o primeiro livro que eu li na vida de uma rajada só. Eu li aquele livro, nunca tinha lido um livro tão interessante e tão rápido. Eu finalmente encontrei um livro que me tinha chamado a atenção, entusiasmado pelo conteúdo. E era pelo conteúdo teórico, eu adorava pessoas. Um, Sempre adorei essa área da psicologia e assim. Entretanto, só não segui psicologia porque na altura eu tinha ido pelas economias e então tinha que tirar biologia e epá, não era por aí e então segui outros caminhos. E então esse livro dava muita força. Eu adorava. E é um livro que eu sugiro toda a gente a ler com questionamento. Entretanto, foi muito engraçado. Eu conheci um outro rapaz na altura que ele com 16 anos já era practitioner de PNL, que também tinha lido esse livro, então as conversas começavam a fluir muito bem.
E fomos crescendo e fomos evoluindo. Antes disso, na verdade, eu com 16 anos, e isto contando a minha história de vida, não é? Já que me estás a perguntar, mas vamos a isso. Um dos meus melhores amigos, um primo dele era mestre de Reiki e ofereceu-lhe, que acho que foi com 15 anos, foi antes do 10º ano. E eu fiquei, ele teve-me a contar o que é que aquilo era, como é que funcionava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu fiquei todo entusiasmado com aquilo, que também queria, mas na altura pedir dinheiro aos meus pais para fazer um curso de Reiki, é sempre os meus pais que colocaram, tão conscientes que essas coisas existem, mas colocam-nas de lado. Epá, não ia pedir dinheiro aos meus pais para fazer isso. Então pus-me a ver vídeos na internet, a fazer meditações, Foi uma altura muito engraçada da minha vida, na verdade. Aí durante uns aninhos. Depois parei, passou, depois veio o PNL, então, a história continua. Na minha licenciatura percebi realmente que aquilo que eu gostava de fazer era dar formação. Não sabia como, não sabia o quê. Tinha as bases PNL, continuava a estudar isso. Segui depois um mestrado também numa área, na gestão de recursos humanos, na verdade, que era uma área que eu queria dar formação, queria falar, queria desenvolver as pessoas, era uma coisa que me apaixonava e que me entusiasmava bastante. Mas continuava a haver um bichinho, esta área porque era aquele filme que eu me errei muito, foi o PNL, acabava por não encaixar, havia alguma coisa que faltava. Tipo, eu tentava dar uma formação, eu tentava falar, mas não estava a encaixar, havia qualquer coisa ali que não dava. Mas o que é que não encaixava? Eras tu? Sentias assim uma trava ou era a própria metodologia? O que é que não encaixava para ti? Ou não sabes? Era a conexão dos dois, era a conexão entre mim e o tema. Já vais perceber. Então, o PNL é muito mental, não é? É muito dicas, muito soluções. Tens isto, faz aquilo. Apesar de adaptarmos pessoa a pessoa, é tal, não é? Uhum. E pronto, segui muito por aí. Entretanto, conheci uma pessoa quando tinha 25 anos. E essa pessoa foi a pessoa que nós basicamente crescemos os dois juntos. Nós os dois acordámos juntos. Muitas questões. Houve traições, houve muita bosta, para não dizer outra palavra mais feia, naquela relação, mas os dois gostávamos muito um do outro, queríamos crescer, começámos a fazer terapia individual, depois em conjunto. Antes de fazermos em conjunto, numa sessão, na primeira sessão que nós tivemos, na verdade, em conjunto, eu percebi que estava a ser o homem que eu não queria ser. E eu estava a ter padrões, se calhar, piores, que nós dizemos que eu não quero ser o meu pai ou eu não quero ser a minha mãe. Eu estava a ter padrões piores, se calhar, do que estas pessoas. Ok? Levei um abanão imenso. Eu nunca vou esquecer aquele dia na minha vida. Eu morri. Sabes aquelas mortes, quando nós dizemos eu morri? Eu nesse dia morri. Eu fiquei fisicamente, energeticamente, eu fiquei mal. Porque eu percebi a merda, pronto, eu disse, a merda Podes que estava a dizer. acontecer. Pronto, a merda que estava a acontecer. E a merda que eu era. E que eu estava a fazer. Não só a mim, como para as outras pessoas. E a tapar buracos. E a tapar, tipo, não, eu não estou a mentir. Ou eu não estou a fazer nada de mal. Enquanto eu não verbalizasse isso, e enquanto outra pessoa não mostrasse na cara e me chapasse aquilo que estava a acontecer, eu não via. Estás a entender? E eu ali vi. E ali eu tinha dois caminhos. Ou eu continuava a fazer a mesma coisa, que ia contra os meus supostos valores teóricos, não é práticos, teóricos, ou mudava. E decidi mudar. E decidi crescer. E decidi trabalhar em mim. E decidi olhar para mim e fazer muita terapia. Fiz de tudo que tu possas imaginar. E foi muito bom. E tipo, foi muito bom. Depois percebi, ok, isto faz todo o sentido. Isto finalmente descobri uma coisa que me faz sentido, que me trouxe ao sentir. Que me começou a trazer mais para o corpo. O que é que eu estou a sentir? A questão da intuição. Ok? E eu aí já consegui juntar o PNL mental com o lado masculino com o lado feminino. Um mental com o emocional. Ok. Isto já me faz todo o sentido. Boa, fiz, porreiro, encontrei um caminho. E fui continuando fazer trabalho em mim e depois, pronto, aí depois era aquela busca
ok, agora como é que eu posso também tornar nisto algo que eu posso fazer para a minha vida? Porque era uma coisa que eu gostava, continuava a adorar falar em público, dar formação, ajudar pessoas, mas não sabia como. O coaching também é uma área que eu ainda não fiz pazes hoje em dia com o coaching completamente. Sou da altura em que toda a gente na universidade tinha curso de coaching e tentavam fazer sessões de coaching com outras pessoas quando essas próprias pessoas estavam todas lixadas da cabeça e todas lixadas da sua vida. Portanto, como é que eu vou ajudar os outros se eu não me ajudei a mim? E na Eu acho que realidade, a teoria do coaching é: se tu já caíste no buraco e conseguiste sair do buraco, tu podes ajudar alguém a sair de lá. Só que mas aquilo que primeiro tens que acontece sair. muitas vezes é que o coach ele entra no buraco para tirar a pessoa de lá e ninguém sai, fica tudo lá dentro. Exato, ficam todos lá. Epá, e então para mim o coaching também acaba por ser muito mental. E eu sinto que as pessoas por vezes precisam mais do que perguntas, precisam de uma mentoria. Não só da minha vida, pelo caminho que eu já fiz, que eu também só posso ajudar as pessoas pelo caminho que eu já percorri, e às vezes por pessoas que eu conheço e pessoas que eu já ajudei que também serviram de exemplo. Ok? Mas às vezes as pessoas precisam dessa luz. Pronto, e entretanto fui conhecendo as terapias alternativas, como fui conhecendo. E pronto, a primeira terapia sequer holística, a única que eu fiz foi o Reiki, na verdade. Foi aquela que eu queria fazer aos 15 anos, consegui fazer aos 27. Um, e a partir daí foi sempre muito conhecimento, 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 conhecimento. E depois especializei-me um bocado nos homens. Primeiro comecei-me a especializar nos homens, porque era uma coisa que não havia cá. Os primeiros círculos que eu fiz foi com o pessoal de Inglaterra. Fui aprendendo, aprendi muito e tenho muito, muito a agradecer ao Alexander Cutler pelo que ele me trouxe e pelo que ele me deu. Uma grande escola. Depois começar a colocar em prática. Em Portugal a única pessoa que se falava do sagrado masculino era o Rui Estrela. Mesmo assim ele não estava a pôr em prática naquela altura, ainda estava num processo que não o deixava, não estava a conseguir colocar isso em prática. Portanto não havia ninguém que eu conhecesse. Depois fui conhecendo pessoas e ok, afinal já há uma, duas, três, quatro, ok, já há bastantes pessoas a fazer este trabalho. E depois fui pesquisando, fui conhecendo, fui estudando a questão das polaridades. Porque as polaridades? Porque as polaridades para mim não me faz sentido. Muitos homens vinham dizer, eu quero trabalhar muito, eu já estou aqui, isto está a fluir. Mas Pois, também está pois. tá, tá, tá a ser bem, também estou a precisar deste momento que estava no momento de caverna a sair um bocado. E, e então os homens vinham sempre a dizer: eu preciso trabalhar muito o meu lado feminino. A maior parte era: eu preciso trabalhar muito o meu lado feminino. Havia alguns que era: eu preciso trabalhar muito o meu lado masculino. Só que, e foi uma vez, até foi o Rui que disse, e ficou. Mais do que o lado masculino e mais do que o lado feminino, vamos trabalhar a nossa masculinidade. Não me serve de nada trabalhar o meu lado masculino se o meu lado feminino estiver desequilibrado. Tal como a roda do yin e yang, o círculo do yin e do yang, não me vale de nada trabalhar só um lado se o outro estiver desequilibrado. Portanto, não vamos trabalhar o nosso masculino, não vamos trabalhar o nosso feminino, vamos trabalhar a nossa masculinidade. Vamos trabalhar a partir do momento completo. Não me vale de nada trabalhar o meu lado emocional se eu depois não trabalhar também a minha ação. Se eu estiver só no sentir, também não me vale nada estar a trabalhar a minha ação se eu não me ouvir internamente. E aquilo que eu quero fazer e como é que me faz sentido fazer. Então veio essa questão das polaridades. Este relacionamento é uma coisa que eu adoro e trabalhei também muito com a pessoa com quem eu estava. Trabalhámos muito essa questão dos relacionamentos. E para mim esta polaridade então faz todo... Ok, se eu vou trabalhar o masculino e o feminino, então faz também sentido trabalhar o masculino e o feminino em ambos, tanto nos homens como nas mulheres, porque é um complemento. Porque nós vivemos aqui neste mundo dual, estamos numa dualidade e não faz sentido trabalhar só um. Eu que se calhar conheço como homem, como sendo homem, conheço mais sobre os homens, em termos práticos e teóricos. Em termos de mulheres, conheço mais a teoria e parcialmente a prática como homem, em termos de relacionamentos. Mas faz-me todo o sentido fazer este trabalho complementar dos dois. E pronto, e assim, de uma maneira resumida, mas muito alargada,
foi isto que veio. Obrigado por perguntares. E sabe sempre bem recordar e sabe sempre bem falar e partilhar. Tens uma história deliciosa, deixa-me dizer. Obrigado. E gostei muito de te ouvir. E fiquei aqui a pensar numa coisa. Eu trabalho muito com famílias, ou seja, eu trabalho com as crianças através da mãe. A mãe cuida da saúde e tem um papel ativo na saúde das crianças. É isso que eu ensino as mães a fazer. E este papel ativo na saúde, ele desenvolve-se em vários espectros. Para cuidar da saúde de uma criança, nós precisamos de cuidar do lado emocional da criança também, e não apenas da saúde física, até porque a saúde física é extremamente influenciada pelo emocional e pelo mental, e por isso, quando eu trabalho com as mães, toca ali muito nos aspectos emocionais da vida da mãe, porque a mãe é a maior matéria-prima a partir da qual a criança se constrói, se desenvolve, a mãe e o casal. E acontece muito dentro do casal que a mulher ela está muito voltada para o desenvolvimento pessoal, para fazer terapia, para crescer emocionalmente, e o homem ele está assim, vá de retro, não quero saber de nada disso, por favor, ninguém me toque nos sentimentos, porque Yeah, senão eu vou rebentar. é isso mesmo. E eu gostava de ouvir a perspectiva que tu tens de o que é que isto significa num relacionamento e num casal, e se tu tiveres também alguma perspectiva sobre isso, o que é que isto pode significar para os filhos desse casal? Olha, para já eu adoro o tema de. Lá está, eu gosto muito. Eu trabalho com crianças, eu estou neste momento a fazer este trabalho, mas também tenho outro trabalho complementar que eu trabalho com crianças, na verdade. E uma das áreas que me fascina imenso é a parentalidade consciente. Adoro, adoro. É uma das áreas e é uma das formações que eu também um dia vou querer fazer, não só para uma família que há de ser construída, quem sabe, como também para nós próprios, não é? Porque a Sim. parentalidade consciente traz tanto para nós como adultos e para nossa, e sabermos interagir com os outros, saber como que tudo é amor, tudo é um pedido de amor e tudo é uma dádiva, um pedido de amor, e saber ouvir, escutar com o coração tudo o que os outros nos estão a pedir, com berros, com gritos, com raiva, é delicioso conseguir ter essa compaixão. Portanto, obrigado também pelo trabalho que fazes e que desenvolves. Hum, Olha, e para já eu acho que pode ser muito interessante também aqui e depois divagar um bocadinho para esse ponto. As crianças, por norma, ficam com as mães, eu tenho essa ligação mais direta com as mães, até ali aos 4 anos, é aquela ligação que não se quebra e que deve ser muito importante até aos 4 anos, não é? E depois, a partir dali dos 7 anos, é quando o pai, principalmente o homem, o rapaz, o filho, ele leva esse filho ao mundo. É a partir mais ou menos dessa idade em que começa a quebrar-se o cordão umbilical filho, masculino, homem, da mãe e começa a criar, que existe uma criação de um laço ao pai, em que ele o leva para o mundo. Acho que isto é um tema muito interessante e que vale a pena aqui também explorar e falar e dizer. Até lá é um cordão umbilical muito grande com a mãe. Se pensarmos em termos evolutivos, de uma maneira tóxica, ou desequilibrada, vamos lhe chamar assim, hum, o que acontece é a mãe sente muito a parte da proteção, do trabalhar as emoções do filho, do cuidar, do tratar, do ensinar. Esta é uma ligação natural e evolutiva da mãe. Infelizmente, nós hoje em dia já não trabalhamos em modo tribo. Há muita gente que tem a sorte de ter os avós, as avós, as tias, as primas, e cria-se essa comunidade e amigas, essa comunidade e essa união para que a mãe possa ter algum descanso, ok? Infelizmente isso perdeu-se ao longo dos tempos, então a mãe, que seriam se calhar 10 pessoas, ou 5 ou 3 pelo menos, ou 2 a fazer o trabalho, passa a ser toda numa pessoa só. Um, então, e Também há um tem um sentimento... emprego. Uhum, exatamente. E há um sentimento de eu tenho que conseguir fazer isto sozinho. Eu não sou mãe se eu não consegui fazer isto sozinha. Eu que tive. E as tribos eram mais ou menos assim que funcionava, mas em grupo. Como é que o homem funcionava? Qual é que era o objetivo do homem? Era buscar comida, era explorar, era ir para fora.
Era fazer essa proteção exterior. E porquê é que os homens, assim de uma maneira simples, ou em termos de evolutivos, claro que há muito mais do que isto, mas que pode fazer sentido, não gostam tanto das emoções, ou têm muita dificuldade em abrir-se para as emoções? Porque abrir às emoções significa sentir. E o sentir vai distorcer o meu pensamento, vai distorcer a minha lógica. Imagina que tu estás com um grupo de homens, há não sei quantos milhares de anos atrás, a caçar mamutes, a caçar whatever, animais. Primeiro, uma das razões também que os homens falam muito pouco, às vezes é essa. Pode ser, uma das razões pode ser essa. Não, às vezes não podemos fazer barulhos. Mas imaginar, estamos numa caça, eu não posso fazer barulhos. Eu tenho que gesticular. Eu tenho que arranjar meios de comunicação não verbal para com os meus companheiros. Não é? E vamos imaginar que eu tenho um arco, tenho uma seta, eu puxo a seta atrás, eu tenho que me concentrar. Eu não posso dar ao luxo de que me venha uma emoção que me perturbe o meu pensamento e que no momento certo em que a minha família está a precisar exatamente daquela caça, que se calhar é o único animal que eu vou ter durante meses, eu não posso dar ao luxo de sentir. Porque sentir significa não alimentar a minha família. Ou não posso dar ao luxo de sentir enquanto eu estou a matar algo que está a pôr em causa a minha vida e a minha tribo. Eu não posso dar ao luxo de sentir, porque se eu sentir, vou expor, provavelmente, a minha família e toda a minha tribo a poder morrer. Não é? Então, eu acho que isto é uma maneira muito simples de nós conseguirmos entender melhor, em termos evolutivos, porque é que a mulher e em termos desequilibrados, porque é que a mulher é de determinada maneira e porque é que o homem é de determinada maneira. Okay? Ajuda um bocado. A questão é que nós já não vivemos nesse mundo, não é? E temos que nos adaptar e temos que voltar a trazer aos dias de hoje, não é? O homem, de certa maneira... Mas eu estou a fugir um bocado da tua pergunta. Não, para mim não estás a fugir mesmo nada, até porque Hum, assim a impressão primal que nós temos pronto, do início da hum, nossa vida como caçadores-coletores faz todo o sentido e é uma das principais coisas que eu uso também no meu trabalho em todas as áreas, até da boa. alimentação. E estava só aqui a pensar numa coisinha que eu queria acrescentar aí, que Força. é esses homens que caçavam, durante a caçada, não se podiam dar ao luxo de sentir, mas também está estabelecido ou comprovado, digamos assim, que fora do seu tempo de caçada, ou seja, nos momentos em família, à noite, nos momentos de descanso, Hum, esses homens eram muito recheados de sentimentos hum, e expressavam-se muito, porque essa era a única forma deles poderem sair para a caçada e serem eficientes. Porque se eles uhum, fossem para a caçada sem ter expressado, eles iam tão cheios de sentimentos recalcados que iriam hum, acabar por ser maus caçadores. Então havia todo o tipo de rituais e de festas e de ritos e de danças que facilitavam essa expressão pessoal e essa comunicação, e até havia quase que coisas teatrais nas tribos para que os homens pudessem libertar tudo isso e quando eles iam para a caçada eles iam mesmo com o killer eye. com fogo. Uau, Cristina, maravilhoso. Obrigado por esse complemento maravilhoso e excelente observação. Obrigado. Sim, exatamente. Daí os círculos de homens também que se faziam, não é? Com esses ritos tão bonitos que se foram perdendo e que estamos a tentar trazer de volta, de certa maneira, em termos de maneira equilibrada. Só que, de certa maneira, aquilo que lá está, que este mundo das polaridades também trouxe, é que o homem acabou, de certa maneira, por perder o seu espaço. Porque nós hoje onde é que vamos buscar comida? Supermercado. Não temos inimigos. Tranquilo. Trabalhamos sentados à frente de um computador e muitas vezes em casa.
O que quer que precisemos, normalmente compramos, fazemos. Ou seja, enquanto a mulher tem o seu espaço natural, continua a ter o seu espaço natural, que é a casa, que é o cuidar, o homem deixou de ter o seu espaço, que é o exterior. Deixou de ter o seu momento de caça, deixou de ter o seu momento até se calhar mais primal de convívio, deixou de ter o momento de proteção, deixou de ter um quintal para cuidar, whatever. Então, de certa maneira, o homem acabou por... A única coisa que ele consegue ter é o trabalho, porque o trabalho traz-lhe um objetivo, traz-lhe um foco. Okay? É Eu a quero aquele... caçada. É a caçada, eu quero aquele objetivo, eu vou trabalhar para atingir aquele objetivo e nada me vai deter. Não é? E é a única coisa que ele sabe fazer neste momento. E o homem tem que reaprender e adaptar o seu estilo ao mundo atual. Há um livro, eu falo sempre deste livro, que é um livro maravilhoso e que eu convido toda a gente a ler, e eu vou fazer também, entretanto, uma masterclass com muito conteúdo também com esse livro, que é o Beyond Mars and Venus, que é do mesmo autor dos Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. É uma versão 2.0 desse Já li. livro. É muito bom. Pronto. E ele fala lá exatamente, em termos biológicos, como é que o homem e a mulher são diferentes, e que o homem precisa de determinadas coisas e as mulheres precisam de outras, e o homem fazer o que as mulheres fazem vai-lhe trazer, na verdade, um aumento de stress. E vai-lhe fazer mal fisicamente. E, portanto, há muita tendência da mulher, o que resulta para ela puxar o homem para fazer a mesma coisa. Isso não funciona. Isso não vai funcionar. Assim como ao contrário, não funciona. Então, daí estarmos a tentar voltarmos a ter este equilíbrio, voltarmos a redescobrir o que é que funciona nos homens. Vocês foram mega rápidas. Vocês fizeram uma evolução, as mulheres fizeram uma evolução em 100 anos, que é uma coisa estúpida, tremenda, tipo, uau, e é adorável, eu adoro, eu amo. Eu, se calhar há 2 anos atrás, eu sabia muito mais sobre o sagrado feminino do que o sagrado masculino. Sabia de tudo. E adoro. Das cenas que eu mais fiquei impressionado e mais respeito, não tendo também a ver com o tema, mas partilhando, é a entrega do sangue à terra, que muitas mulheres fazem. Isso é uma conexão maravilhosa que vocês têm essa. E também já fiz a minha parte com o sêmen, a entrega do sêmen à terra, também os homens podem fazê-lo. Também é uma conexão muito grande. E esta conexão que é preciso resgatar e voltar a ter. Vocês, lá está, fizeram este caminho tão grande e tão maravilhoso. O sagrado feminino, que não fazia sentido de outra maneira. Antes da mulher fazer o resgate do feminino, oi, estás a ouvir? Estás, que isto é que apareceu, mas estás a ouvir. Não fazia sentido, porque nunca faria sentido trazer um homem com o seu feminino equilibrado, emocional, falar de emoções, quando uma mulher está no masculino ou está num feminino desequilibrado, em que não consegue gerir as suas próprias emoções. Tinha que ser o feminino primeiro a equilibrar o espaço, para depois então receber o homem. E é este caminho que nós estamos a fazer agora e que de outra maneira não faria sentido. Vou parar agora um bocadinho, que senão eu não paro. Muito bom, muito bom. Gostei muito. No casal é muito interessante essa polaridade e essa evolução, esta forma como nós estamos a viver agora, eu sinto que é um ponto de viragem muito grande, que está a acontecer e Hum, do qual nós estamos a fazer parte. Eu sou de uma família, muito rural hum. e muito antiga. Eu cresci mais ou menos até aí aos 7 anos, não havia eletricidade na minha casa. Era no Até campo, aos? aos 7 anos. 7 anos. Mas Ok. só passou a haver porque mudei de casa, porque a minha família ficou Ok. lá e ainda hoje não tem. A Ah, sério? sim. Uau. E é uma casa no campo, é uma quinta. Claro que existe luz a gás, tipo candeeiro que tu levas para algum Uau. lugar,
mas é tudo assim muito primal. E as mulheres fazem o que as mulheres fazem normalmente, e os homens produzem agropecuária. Uau. Então eu tive assim uma origem muito tradicional, primitiva, chamemos-lhe Hum, assim. E quando eu levei com a sociedade assim mesmo chocar contra a parede, eu entrei em choque, porque hoje em dia também na vida da mulher é suposto nós fazermos coisas que vão um bocado contra a nossa natureza, uhum. principalmente quando nós ainda não arranjamos estratégias de as fazer de uma forma mais fluida, não é? A mulher Tão é-lhe importante. requerido que ela seja linear quando ela é cíclica, que ela seja produtiva quando ela acorda um dia com vontade de ficar assim o dia todo. E, e depois outros dias em que nós temos muita pica para fazer muita coisa e também não há assim tanto para fazer ou não há assim tanta demanda, a sociedade não nos acompanha e o mais engraçado é no mundo produtivo, no mundo das empresas, também foi um mundo onde eu já tive, embora agora já não esteja, hum, a própria mulher entra em choque com o comportamento cíclico da mulher, que é uma coisa assim chocante. Uhum. Ahm, e então nós estamos numa fase em que, embora já tenhamos avançado anos de luz, ainda parece estar um bocado difícil de lidar connosco. Muito. E está difícil para as mulheres, porque umas estão ali e outras ainda estão aqui e outras estão lá no meio e ninguém está muito assim a compreender-se e a sentir-se. E, e ao mesmo tempo, eu pelo menos sinto que a própria evolução do homem, por vezes, é travada por ver este cenário. O que é que eu quero dizer com isto? O homem vê a mulher ali, algures, a navegar meio perdida entre as suas polaridades e entre aquilo que ela sente que é, aquilo que é exigido dela, aquilo que ela acha que devia fazer, aquilo que os outros querem que ela faça. E o homem, lá está, por querer ter aquele laser eye que tu disseste e querer ser racional e estar focado, concentrado, cumprir o objetivo, ele pensa: não, eu não vou entrar aqui, se eu começo a navegar aqui neste mundo, eu nunca mais me vou encontrar. Achas que é esse o pensamento? Olha, felizmente já há muitas mulheres que começam a despertar e a fazer esse caminho. E quando eu vejo, ouço uma mulher, por exemplo, a dizer que não toma a pílula, eu bato palmas. Eu, bravo. Que acho Também eu maravilhoso bato essa palmas tomada e de faço consciência. vénia. Essa tomada de consciência que existe. E é como estavas a dizer, a sociedade não nos acompanha, mas nós somos a sociedade, não é? A sociedade é um conjunto de pessoas. E felizmente há coisas a mudar, por exemplo, esta questão dos 4 dias de trabalho que vem aí experimental, que já está mesmo a avançar, que honestamente nunca pensei. Eu. Um, e, por exemplo, acho que não sei se já está, mas ou se não se falou, mas em Espanha também existe a questão da mulher de um dia de licença menstrual por mês. Pá, maravilhoso. E parece que são aqueles pequenos, enormes, gigantes passos, como se depois destes passos, tipo, a coisa evoluísse de uma maneira rápida, quase como depois de ter sido inventada a luz, a eletricidade, tipo, pum, 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 pum. Tipo, assim. Até porque nós dizemos que a sociedade não vai evoluir, não vai ser para a nossa geração. E honestamente eu acho que não é nem sequer para a nossa geração, nem sequer é para a nossa. Para este plano. Porque nós, se nós formos perfeitos, não estamos cá a fazer nada, não é? E então acho que vai haver um caminho, mas tem que existir sempre a dualidade, assim como existe sempre, irá existir sempre o bem e o mal. Há coisas que nunca vão deixar de existir, não é? Temos é que ganhar consciência para os nossos, mostrar-lhes, não é impor-lhes, não é dizer-lhes, é mostrar-lhes a possibilidade de um caminho diferente. E como é que eles se podem sentir nesse caminho?
E eles próprios, assim como os nossos filhos, eu não tenho filhos, mas como os nossos filhos da sociedade, podemos mostrar, olha, tu tens isto e tens isto. Experimenta e diz-me o que é que tu achaste. O que é que te fez mais sentido, não é? Assim com uma mulher ou com um homem, quando damos espaço a um homem para falar abertamente. É tão bonito. Quando damos espaço a um homem para chorar, para se vulnerabilizar. Quando damos espaço para a mulher para sentir, para estar em casa quando tem que estar, quando não consegue trabalhar, para ter liberdade de escolha, quando lhe damos segurança, quando essas pessoas começam a sentir, vão perceber: uau, eu não quero outra coisa senão isto. Não me faz sentido ter menos do que isto. E acho que é a partir daí, é fazer este trabalho que estamos aqui a fazer, é ir falando, ir abordando no dia a dia as pessoas, as crianças, de uma maneira consciente, de uma maneira amorosa e trazer essa escolha, possibilidades de escolha, mostrar que existe uma escolha, que não tem que ser tudo assim, nem tudo a dançar e shanti-shanti. Não. Há uma escolha. Há um equilíbrio. E esse equilíbrio nunca vai ser feito nos 50-50, vai ser feito nos 40-60, 30-70. E nós sabemos, acreditamos em nós que depois desse desequilíbrio, nós vai lá estar um pé a seguir. Se não houver desequilíbrio, não há momentum para a frente. Nós não conseguimos andar. Sim, É? sim, é É, como, não sei se tu conheces a kinesiologia, mas nós percebemos não. a kinesiologia é uma forma de De testar o movimento. corpo. Ok. Tu testas no corpo aquilo que a pessoa pensa, ou seja, quando a pessoa Ah, não tem a certeza daquilo que ela pensa, tu deixa-me testas no apontar. corpo. E na kinesiologia o equilíbrio é assim, É isso, é isso. nunca estás parado. É isso, é isso, é isso. É como eu pratico yoga, nós praticamos as posições de equilíbrio, e é o que a nossa pessoa nos diz. Se estiveres numa posição de equilíbrio e estiveres completamente equilibrado, tu não estás a fazer nada. Tem que haver esse micro desequilíbrio para que os músculos consigam trabalhar, para que se consiga fazer algum trabalho, não é? Sim, Senão não há nada. sim, Então sim. No equilíbrio nós estamos constantemente a corrigir a rota para. estamos mortos. É como aquela questão do coração, não é? Tipo, tum, 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 tipo... Exato, é mesmo. Portanto, é esse desequilíbrio equilibrado que nós precisamos e aceitá-lo. Olha, e diz-me uma coisa, para alguém que caiu aqui de paraquedas, assim de uma forma fácil e breve, o que é o sagrado masculino? O sagrado masculino, e quase que é sagrado feminino também, mas é a maneira ou a forma. Acho que nunca me tinham feito essa questão, honestamente. Assim, ou pelo menos já não me lembro da última vez que me fizeram a pergunta o que é o sagrado masculino. O sagrado masculino é eu conseguir olhar para mim como homem, como um todo, de maneira profunda. Olhar para mim. Às vezes não vale a pena. Oi? Estás aí, estás. É eu conseguir olhar para mim de uma maneira, eu não quero dizer não tóxica, não quero, de uma maneira consciente. Como eu até falei tinha um live com a Filipa, de maneira consciente. Nem é saudável, nem é tóxica. É saber que existe um todo, saber que existem essas possibilidades. Neste caso, o sagrado masculino está ligado ao homem, o sagrado feminino ligado à mulher. E depois isto é muito tricky, muito complicado, porque nós falamos do sagrado masculino, então, mas e a mulher também tem masculino, não é? Então às vezes, e eu próprio admito, ok, masculino e feminino, homem e mulher, mas depois que falamos de sagrado masculino já é só o homem, o sagrado feminino já é só a mulher. Isto às vezes torna-se confuso, às vezes utilizamos o yin e o yang para facilitar, mas neste caso estamos a falar do homem conseguir observar-se de maneira consciente. E diz-me uma coisa, na vida da criança,
Isto agora é uma pergunta que eu te vou fazer como mãe. Gosto. Na vida da criança, como é que uma mãe pode conduzir os filhos, rapazes, a começar a entrar nessa visão do sagrado masculino? Já que nós é que temos de fazer tudo por eles, não é? Eles contam connosco para tudo, como é que nós podemos Então, abrir essa porta para eles? eu acho que lá está, a parentalidade consciente faz isso de uma maneira sensacional. E há coisas que é a mãe que pode fazer, há coisas que é o pai que pode fazer. Infelizmente, nem todas as crianças têm uma mãe, nem todas as crianças têm um pai também. Mas as que têm, honestamente, é da responsabilidade do pai, a partir dessa idade, 7 anos mais ou menos, mais coisa menos coisa, 8 anos, é a responsabilidade do pai levar a criança ao mundo. E depois aquelas coisas que fazem tão bem, o não dizer o cuidado que vais cair, o não faças isto, não faças aquilo, são aquelas coisas mágicas que tu melhor que eu sabes fazer. Em termos de mães, honestamente, é dar todo o amor, não fazer aquela coisa que antigamente se fazia, não, vou deixá-lo chorar que é para ele ficar forte, não é? Que antigamente se fazia isso. Não, é uma criança que precisa de amor e vai precisar de amor para o resto da vida dela. Só que esse momento, enquanto elas são crianças, vai ser o momento que vai ditar no futuro como é que ela vai pedir amor, não é? Se ela pedir amor à primeira e receber se ela pedir amor à primeira e receber amor à primeira, não vai ter dificuldade nenhuma, vai ter uma autoestima muito maior quando for adulto e não vai ter dificuldade nenhuma em pedir amor e ter amor próprio, porque sabe que é amada e sempre foi amada. Então isso é mega importante. Saber o que é que essa criança precisa, ouvi-la, dar aquilo que ela precisa. Depois há a parte dos limites, honestamente, que isso aí já não é bem da minha área, isso aí não entrei ainda muito por aí, mas acho que é fundamental ouvir a criança, não ignorar, saber que tudo é um pedido de amor, todo o choro, toda a birra, um, trazer a criança para o que é que tu estás a sentir, o que é que tu precisas, e muitas vezes temos que dar essas opções. Precisas de um abraço, precisas de um beijinho, queres colinho, e é isso que ela quer, ela não quer mais nada. E perceber que é trazer também as emoções, o que é que estás a sentir, e começarmos a mostrar as emoções. Há o livro dos monstros das emoções que eu honestamente eu não gosto. Nem eu, mas sei de um muito melhor. Ok, então depois partilha aí, se souberes aí diz, porque eu não gosto porque estamos a associar as cores a emoções. E por exemplo, o vermelho é a cor do sangue. Como é que eu posso dizer que o vermelho é a raiva e que a raiva não é uma coisa má, mas tem que saber ser expressada, não é? Ahm, mas quer dizer, muitas vezes a raiva é má e a raiva naquele monstro é vermelha, o meu sangue é. E outro dia uma miudinha disse-me isto. Não gosto do vermelho porque o vermelho é. Não, na altura era o vermelho porque é a cor do sangue, ela não gostava do sangue. Mas não gosto do vermelho porque o vermelho é a raiva. Então, Ah, mas o meu sangue é vermelho. Então quer dizer que eu sou mau? E só para terminar a tua questão, desculpa, hum, não ter medo enquanto mãe e enquanto pai, mostrar o que estão a sentir. Olha, a mãe está-se a sentir triste. E explicar porque é que está a sentir triste. Eu não tive essa sorte. Nenhum dos meus pais, tanto pai como mãe, nenhum dos meus pais me mostrou alguma vez sentimentos, emoções dessas. E o quão é preciso. E depois, claro, como é que eu vou saber expressar as minhas emoções e como é que eu vou saber ler as emoções dos outros se eu nunca as aprendi? Nunca me foi mostrado. é Força. mesmo. Olha, eu já vou falar do livro. Uma coisa muito engraçada que me aconteceu foi, há 2 semanas eu estava a dar uma masterclass assim para o público e uma mãe comentou: eu na minha infância sempre vi os meus pais esconderem os problemas e as emoções. Então, quando eu me tornei mãe, ai, deu aqui uma travada.
A minha internet com a chuva fica péssima. Vou esperar que tu voltes. Ok? Voltámos? Tá, Voltámos. voltamos. Então ela dizia assim: eu sempre vi os meus pais esconder as coisas, os problemas, as emoções. Então eu tornei-me mãe, eu achei que eu também tinha que esconder, que eu precisava de Hum, esconder. E é hum, muito engraçado olhar para o que ela disse, que é: eu sempre yeah. vi os meus pais a esconder. Ou seja, a gente nunca está a esconder nada, que é o ponto número um, não é? Uma não resposta é uma resposta, não é? Exato. E as crianças sabem exatamente quando alguma coisa não está bem, Perfeitamente. elas sabem perfeitamente. Então ainda é pior, porque a criança fica ansiosa, não percebe nada do que está a passar, sente que não faz parte, é toda assim toda uma coisa emocional difícil, não é? Não sabes o que é que se passa, sentes que não podes fazer parte, que não é para ti, mas tu estás lá metido até aqui, não é? E não Yeah. sabes como ajudar, o que fazer, o que é que se passou. Tudo isso é desgastante para a criança, muito mais desgastante do que, olha, passa-se isto. Uhum. Exato. E isso é uma coisa que, enquanto pais, é importante, que é trazer a criança para o nosso mundo, porque nós trazemos a criança para o nosso mundo no momento da concepção. E há uma decisão consciente ali naquele momento, Lindo. da mãe, do pai e da criança, ou das Uhum. crianças, como foi no meu caso, que decidiram ser gêmeos. Ahm, então, no momento em que há essa decisão consciente, nós decidimos trazê-los para a nossa vida, eles decidiram vir. E se houver essa decisão consciente, não vamos depois eliminá-los só em certas circunstâncias. Hum, exato. O livro que eu gosto, conheci este livro há pouquíssimo tempo, mas adorei, chama-se O Pássaro da Alma. Vou pesquisar. E explica as emoções de uma forma mais interessante. Eu entrei Ok. agora num projeto com os meus filhos em que estamos a fazer uma tentativa de criar um livro juntos sobre emoções, mas eu não Que sei se lindo. este projeto vai andar para a frente, porque os meus filhos, quando eles percebem que eu quero uma coisa, eles não fazem nada do que eu quero. Então tem que ser subtil e de não ligar muito. E Que ir, hora é que eles têm? vão fazer 5 em Ok. dezembro, mas quando tu tens gêmeos, a dinâmica entre eles é muito engraçada. Engraçada é um adjetivo fofinho. O livro pode ser exatamente a minha jornada a tentar escrever um livro sobre emoções. Exato, exato. Os gêmeos normalmente Muito eles bom. vêm enlaçados por uma dinâmica Hum, de vítima, agressor, líder, dependente, subjugador, subjugado. E esta dinâmica é muito forte porque sempre que nascem gêmeos numa família, eles trazem todos os conflitos transgeracionais para uau. espelhar. E Logo dois. então a vida dos meus filhos, só a própria dinâmica entre eles os dois já é maior do que normalmente a dinâmica entre outras duas pessoas, porque é a família toda, do pai e da mãe. Exato. E aquilo é um teatro, basicamente. Os meus filhos Que e as lindo. emoções é todo um teatro Muito bom. e é intenso. E sempre foi muito intenso. Um, e tem sido muito bom, tem sido um crescimento também para nós, não é? Porque é muito diferente tu teres um bebé e aprenderes tudo, do que de repente virem dois com o seu conflito, já que eles já nasceram Exato. assim. Aliás, eu acho que Entre eles na minha eles e entre barriga já os eram outros. assim, entre eles e com os outros, lá está. É, Então é toda uma dinâmica assim intensa. Intensa é realmente a palavra a certa palavra. para isto. Os gêmeos é muito lindo nas fotos, eu tenho que dizer, mas quando a gente está lá é quando percebe. É tramado. Mas que bom, tão bom. Obrigado pela partilha. Então, assim, para finalizar, conta-me, qual a melhor forma de ter acesso a ti e trabalhar contigo. Ah, então, eu nas redes sociais, honestamente, eu estou mais no Instagram. O Facebook tenho, mas não, né? Não, está lá, está lá.
Desculpa interromper-te, eu Eh, costumo dizer isto, não sei se tenho razão no teu caso ou não, mas eu costumo dizer que as pessoas, a partir dos 30 para a frente, o Facebook flui muito bem. Antes dos 30, o Facebook não flui, que aquelas pessoas já nasceram numa era pós-Facebookiana. É verdade, e há muitos mitos que nem as redes sociais têm, e pronto, isto TikTok e assim, já não me ando a chatear, já não me ando a chatear para pôr coisas no TikTok, mas não, porque o Facebook é muito, já começa a ser muito pesado e muita coisa, e já começa a ser too much, é too much. Ahm, Tenho a minha conta privada, mas em termos de conteúdo não funciona tão bem, porque é preciso ter tempo e paciência para pôr em todo lado e não sei o quê, não sei o quê, mas pronto. Instagram, Diogo Cardoso _PT, está lá, ou podem pesquisar Diogo Branco Cardoso, que só há um, sou eu e mais nenhum. E depois, a partir de lá, vão para o resto que seja. Tem também as lives em modo podcast no Spotify. Depois tem o site que também está assim meio em construção. Mas acho que esse é como se fosse o meu site, é mesmo a minha página no Instagram. E aquilo que eu estou a fazer neste momento são os círculos de homens. Em breve vai sair também os círculos mistos com outras mulheres. E também são as consultas de terapia transpessoal individual, tanto para homens como para mulheres, porque na verdade somos seres humanos e precisamos desse trabalho e desse acompanhamento, que também estou completamente disponível para o fazer. Obrigado por este bocadinho, Cristina. Olha, gostei muito de te ter aqui. Espera aí, Passou deixa-me. mega rápido. Mega rápido? Passou mega rápido. Ah, passou mega rápido. Sim, então quando a conversa flui, isto é assim. Foi Quase muito todos bom, não? estes Foi muito bom. episódios passam assim muito Exato. rápido, pelo menos na minha Acredito. opinião. Adorei ter-te aqui. Espero que a Obrigado, gente se igualmente. volte a encontrar para partilhar mais. Foi muito bom. Tenho a certeza que esta nossa conversa vai fazer sentido para muitas pessoas, Que da minha seja. audiência. E foi uma honra ter-te aqui. Foi muito bom, muito grata. Obrigado, Cristina. Também foi muito bom para mim, e é muito bom também às vezes expressar algumas coisas de maneira diferente, uma perspectiva diferente, e este lado também das crianças que é tão importante, e para mim pessoalmente também me diz muito, e agradeço também o trabalho que tu e outros profissionais dessa área fazem, é muito bom. Obrigado. Então.